verdade, né? Mais uma vez estamos aqui reunidos para passar informações para os nossos telespectadores em relação à situação do Covid, né? Aqui no município de São Gotardo e região. Então, em relação aos nossos casos, nós temos até o momento 25 casos de síndrome gripal sendo monitorados, 87 já foram recuperados. Nós temos até o momento 6 casos confirmados, destes 4 já estão recuperados. Dos casos notificados, 10 já foram descartados, aguardando o resultado e casos suspeitos, 0 até o momento. Em relação à nossa micro-região de saúde, que é a micro de São Gotardo, nós temos hoje já uma situação diferente, né? Nós temos municípios da nossa micro-região que tiveram casos na última semana epidemiológica. Destes, são 15 casos até o momento, incluindo o Rio Paranaíba e o município de Carmo do Paranaíba com casos novos, né? A gente faz uma avaliação do nosso cenário e a gente percebe que agora o número de casos para cidades do interior, né, já tem aumentado. Então, nesse sentido, a gente vem hoje novamente pedir as medidas, que as medidas de higiene sejam mantidas, isolamento social quando for solicitado e quando for recomendado pelas autoridades de saúde, que se façam. Então, a gente precisa tomar todos os cuidados possíveis ainda nesse momento. Bom dia a todos e todas. Nós vamos começar então tirando algumas dúvidas já, inclusive enviadas pelos telespectadores da televisão, né, da SGTV. E aí, automaticamente, assim que eu terminar, eu já passo a palavra para quem quiser fazer algum questionamento. Então, Leandra, a primeira pergunta eu vou direcionar para você, e é a seguinte: a maioria dos casos confirmados de Covid-19 em São Gotardo aconteceram com caminhoneiros, trabalhadores que estão na linha de frente, lidando diretamente com a doença, porque viajam até cidades onde a infecção do vírus é grande. Foram tomadas providências, especificamente no caso desse grupo de pessoas, os caminhoneiros? Então, como se percebe, né, dos 6 casos que foram notificados e confirmados, 66% são da categoria, né, dessa profissão de caminhoneiro, né? Então, nós encaminhamos um documento ao Sindicato dos Produtores Rurais com as medidas de orientação, das medidas de prevenção e de higienização, né? Então, a gente já mandou essas recomendações e hoje a gente também deliberou aqui pela manhã que nós iremos reunir, né, diretamente com essas pessoas que lidam no transporte de cargas, principalmente da parte de lavadores, né, que é onde tem o maior contato com esse tipo de profissional que entra para desabastecer e abastecer, né, o transporte. Então, nós vamos estar reunindo, né, o mais breve possível. Essa semana a gente ainda não tem o dia certo para reforçar essas medidas de prevenção. Ok. Como são as regras de isolamento para os familiares daqueles que foram infectados pelo coronavírus no município? Bom, todos os casos suspeitos e confirmados, eles são monitorados diariamente. Então, esse caso notificado, a equipe de saúde, ela acompanha todos os dias, ou seja, as unidades básicas de saúde, liga tanto para os familiares, quanto os familiares que residem no mesmo ambiente, né? Ligam para eles para fazer o monitoramento das condições clínicas desse paciente. Então, diariamente é feito esse trabalho. E eles têm que ficar um período de 14 dias em isolamento, sem ter contatos externos, né, fora do domicílio. Outra pergunta. A Polícia Militar realizou operação onde foi flagrada a ocorrência de transporte ilegal de passageiros, vindo de outros estados para a nossa região. É feito algum teste de Covid-19 nesses passageiros? Qual é a ação realizada? Então, conforme a orientação do Ministério da Saúde, né, os casos para realização de exame, que são SUAB, e o teste rápido, eles têm as recomendações próprias para cada um desses testes. No caso do SUAB, geralmente a gente só faz, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, em pacientes que estão com sintomas mais graves. Ou seja, ele normalmente está internado, esse paciente.
e os casos de teste rápido a gente só faz no 8º dia após o início dos sintomas. Então, uma operação como essa que foi realizada, se caso tivesse algum paciente com sinais e sintomas de gripe, ele seria direcionado para o serviço de saúde. Então, a gente não faz teste rápido em pessoas assintomáticas, né? Por quê? Porque isso pode dar um falso negativo e a pessoa se sentir confortável, né? E não se preocupar mais nas questões da medida, tanto de isolamento e de orientações de prevenção, né? De medidas de higiene sanitária. Então, esse falso negativo, ele também é preocupante. Então, a gente não faz porque você pode ter um dado aí que não é condizente com a realidade. Nós já tivemos casos de paciente que inclusive fez até o teste de suave e ele depois veio confirmar com o teste rápido, porque o suave também, ele tem que ser feito do 3º, né, até o 5º dia do início dos sintomas, e o teste rápido já seria a partir do 8º dia. Então, por isso da preocupação, né, de não se fazer teste em toda a população nesse momento. E a gente segue, então, as recomendações de protocolos, né, do Ministério, tanto do Ministério da Saúde quanto da Secretaria Estadual de Saúde. A SGTV recebeu uma denúncia de um bar que estava funcionando normalmente em Guarda dos Ferreiros, com grande aglomeração. Esse estabelecimento ele fica do lado do Rio Paranaíba. No caso, como o município está lidando com essa questão e como afeta a todos, considerando que está, né, na proximidade somente de uma rua? Bem, no último dia 14 de maio, nós tivemos uma reunião no município do Rio Paranaíba. Essa reunião foi provocada tanto pela Secretaria Municipal do Rio, quanto também a de São Gotardo. Então, nós tivemos nessa reunião lá no Rio, no dia 14 de maio. Eu estive presente, mas alguns profissionais da área da saúde, e nós se reunimos junto com o Comitê Municipal do Rio Paranaíba. E aí, o que mais nos preocupou naquele momento foi as medidas estarem desencontradas, né? Tanto aquilo que o município do Rio faz de determinação em relação à deliberação dos decretos, quanto também o município de São Gotardo. E aí a gente, então, essa reunião foi muito produtiva, nós tivemos um alinhamento nas discussões, aonde as decisões seriam agora junto, principalmente voltado para as questões da guarda do distrito Guarda dos Ferreiros, né? Que onde apenas uma rua divide os dois municípios. Só que logo em seguida, né, Rio Paranaíba veio confirmar casos suspeitos, um grande número de suspeitos e casos positivos, né? O município então decidiu nesse momento fazer então o fechamento e novamente publicar um novo decreto de restrições mais duras e severas. Então, assim, a gente está tentando se aproximar mais do município do Rio para que essas decisões sejam conjuntas, que a gente não venha prejudicar, né, as medidas de isolamento e de orientação ali do distrito. Mas no momento, nós já fizemos vamos desenvolver algumas ações em parceria com o município, né? Iniciamos essa semana uma blitz educativa, tanto no distrito, tanto na entrada ali, mais para o lado próximo do Rio Paranaíba, quanto também no município de São Gotardo. Então, a gente irá fazer 2 pontos ali de blitz educativa, orientando todos que entram no distrito sobre as medidas preventivas aí nas questões sanitárias voltadas para o enfrentamento do Covid. Leandra, entrando nesse contexto dos municípios vizinhos, foi citado também que no Carmo, que tem menos casos confirmados que em São Gotardo, o prefeito voltou a fechar alguns setores como forma de prevenção, né? Então, qual a avaliação do comitê ou da Secretaria de Saúde quanto à abertura dos estabelecimentos comerciais de São Gotardo? E como que o comitê avalia e fez essa flexibilização de regras do isolamento nos municípios? Olha, o que é importante a gente avaliar é que a realidade dos municípios, elas são diferentes, né? Então, para a gente esclarecer algumas questões aqui, São Gotardo, nosso primeiro caso confirmado, ele aconteceu 23 de março. Ou seja, já fez, nessa semana, sábado, foi feito já 2 meses do nosso primeiro caso confirmado. Então,
E os nossos casos, eles foram acontecendo em semanas epidemiológicas diferentes. Então, nosso primeiro caso, nós tivemos na 13ª semana, na 14ª semana nós não tivemos nenhum caso, na 15ª semana nós já tivemos outro caso, na 16ª e na 17ª, mas nenhum caso, na 18ª nós tivemos 2 casos, porém nenhum relacionado um com o outro, na 19ª e na 20ª, cada semana um caso. Então, os nossos casos, eles foram diferentes dos demais municípios mais próximos ao nosso município. Então, por quê? Porque a gente vendo, eles aconteceram, né, em semanas distintas. Então, o que isso significa? A gente hoje percebe-se pelo perfil epidemiológico que a gente não está tendo transmissão de casos que são ligados um com o outro, né? E foi diferente que aconteceu tanto em Rio Paranaíba, que a gente, né, conforme informações nós tivemos, essa informação de que aconteceu em família, e também o município do Carmo, né? Então, aconteceram muitos casos apenas numa semana epidemiológica. Então, para um município que estava zerado e de repente ele passa a ter vários casos, isso começa a ser preocupante. E aí a decisão depende do comitê e dessa avaliação desse perfil epidemiológico de cada cidade. Então, por isso, a gente não deve se comparar a questão das medidas a serem tomadas. É claro que no contexto da microrregião de saúde, sim, em termos de preocupação, número de leitos, de acesso à hospitalização, a gente já tem que levar em consideração a região. Mas no momento, São Gotardo flexibilizou, mas ele pode retroceder à medida que esse perfil epidemiológico mude. Ok. Em relação ao uso de medicação, qual a posição do comitê ou da secretaria quanto ao uso da hidroxicloroquina em casos de Covid-19 no município? Então, gente, no dia 20 de maio, né, o Ministério da Saúde publicou, né, uma maior flexibilização na utilização da cloroquina, principalmente para casos leves, né, de Covid-19. O Conselho Regional de Medicina publicou uma nota, né, informando, como nós todos já sabemos, que não existe estudos ainda comprovados da eficácia dela em relação à doença, o Covid-19. E o que o CRM então orienta os nossos médicos? A decisão, né, da prescrição e da indicação desse tratamento vai depender de cada profissional médico, né, avaliando cada caso, cada clínica do paciente e com o consentimento também desse paciente. Então, essa orientação, provavelmente nossos médicos que têm autonomia na indicação dessa medicação, irá seguir as orientações do seu conselho, que é o Conselho Regional, né, de Medicina de Minas Gerais. Então, o comitê, ele também vai de encontro às questões de ciência, às questões técnicas. Então, vai seguir as recomendações do Conselho Regional de Medicina e da decisão de cada médico e o consentimento do paciente, visto que ele terá que assinar esse documento, porque essa medicação ela também pode trazer alguns efeitos colaterais mais preocupantes. Então, tem que avaliar tanto o risco e o benefício da droga que será aplicada, né, nesse usuário que venha a confirmar o caso como positivo. Em relação aos respiradores, já chegaram? Tem data prevista? Então, nossa data é até 10 de junho, né, que foi a primeira proposta da empresa em relação à entrega desses respiradores. Vários outros equipamentos a gente já vão começar a receber essa semana, né, e aí a gente aguarda então essa data. A gente está documentando tudo que é possível junto à empresa, porque a empresa está alegando alguma dificuldade ainda de recebimento, mas a gente não vai abrir mão desse prazo, né? Esse prazo foi acordado em virtude do pagamento de 50%, que foi feito como doação, todos já sabem, né? Pela Irmandade, e aí para assegurar justamente a entrega desse prazo num prazo menor. Então, a gente está considerando ainda a data de até dia 10 de junho, o recebimento desses respiradores aqui em São Gotardo. E aí sim, colocar a nossa estrutura de leitos, já complementando os 10 leitos do regional, né? Que hoje
são os que são disponibilizados para a Covid-19 na nossa região de saúde. Leandra, agora é uma dúvida, e você falou no início que as medidas vão se manter, né, as decisões do comitê vão se manter, mas tem telespectadores ainda perguntando se há alguma previsão de abrir os restaurantes do município. No momento, flexibilizar, o comitê ainda considera muito prematuro flexibilizar qualquer medidas sanitárias que já foram deliberadas. Então, nesse momento, não tem previsão, né, de ampliar ainda mais as decisões já tomadas até o momento. A gente segue as recomendações a nível de Estado, que tanto do programa Minas Consciente, algumas questões voltadas ao programa, e a deliberação 17. Então, a gente não pode ser omisso a ponto de sair totalmente fora dessas duas decisões. Então, à medida que as coisas foram melhorando, os nossos perfis epidemiológicos melhorando, a nossa estrutura de saúde ficando pronta, aí essa mudança ela pode acontecer de forma gradual. No momento não tem possibilidade, o comitê não deliberou sobre isso na data de hoje. Eu encerro por aqui e vou deixar aberto para vocês. Bom dia, Diego do portal SG Agora. Leandra, os pacientes que testaram, né, com coronavírus aqui para São Gotardo, os 2 pacientes, né, 3 se eu não me engano, que precisaram de um cuidado maior clínico, médico, eles foram transferidos para Patos de Minas. A minha pergunta é: quantos leitos lá em Patos de Minas estão disponíveis para São Gotardo? Há um número para atender a nossa população ou não? Vai ser de acordo com a necessidade de cada paciente e de acordo com o que os números forem aparecendo? Olha, leitos de Covid para a parte de UTI, que são os pacientes mais graves, né? São 10 leitos até o momento habilitados pelo Ministério da Saúde. Ou seja, esses leitos ficam lá ociosos, caso eles não tenham 100% de ocupação, aguardando o paciente grave, né, que precisa de um leito de UTI, no caso para Covid-19. Leitos clínicos ainda é um grande problema da nossa região, que é aquele paciente que não precisa de UTI, mas ele requer um cuidado especial, um isolamento maior do hospital. Hoje a gente ainda não tem leitos clínicos nenhum habilitado, né? São Gotardo irá ter até 20 leitos, a gente está aguardando essas adequações também para fazer. O Hospital São Lucas, ele teria 20 leitos de UTI, mas ele alega que não pode ficar com os leitos vazios aguardando o paciente do Covid chegar. Então, assim, hoje é uma coisa real, realmente, que existe para toda a região, aí não é São Gotardo, aí é para toda, a gente até fala que é um dado muito preocupante, para toda a Noroeste, né, que são 33 municípios. Então, hoje tem somente esses 10 leitos aprovados, aguardando o paciente. E com uma taxa de ocupação até sábado de 40%, ou seja, de 10 já tinha 4 leitos ocupados no leito de UTI. Então, sobre os casos, né, temos aí hoje 2 casos confirmados. Você poderia passar para a gente o quadro clínico desses pacientes, como eles estão, e também, se possível, as pessoas perguntam muito, né, sobre a transmissão comunitária, sobre a transmissão de outras cidades. Como que esses pacientes transmitiram, né, pegaram o vírus do Covid-19? Então, eu já acho que alguma parte eu já até respondi, mas o que acontece? Os 2 casos que ainda continuam internados, um já saiu da UTI, ele só está num leito intermediário até ser liberado para casa, né? Então, evoluiu bem, recuperou, provavelmente, né? Já vai estar recuperado aí dentro de 2, 3 dias, talvez no máximo. O outro ainda continua na UTI, né, apesar do estado ainda grave, ele está estável, no sentido assim, está tentando tirar a sedação do paciente para ver se ele evolui, né, de forma fisiológica, a retornar os movimentos respiratórios como tem que ser. Então, esses 2 casos encontram nessa situação. A transmissão comunitária ainda não foi identificada, de acordo com o perfil epidemiológico que eu já falei, não foi visualizada a transmissão identificada dentro do próprio município, um caso para o outro. Por exemplo, teve um caso desses pacientes que a gente fez a coleta dos exames na família e todos deram negativo. Então,
a gente monitora de acordo com os sintomas desse paciente vai avançando. Caso ele estabiliza e não complica, encerra o caso, dentro dos 14 dias é considerado recuperado. Então, assim, a gente não visualizou ainda, tanto o comitê, sala de situação, que houve uma transmissão comunitária dentro de São Gotardo, devido aos casos serem isolados, né? Não ter, apesar de ser de uma mesma categoria profissional, eles não têm ligação um com o outro. Até o momento, esse dado não foi identificado pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica do município. Aproveitar então, uma sobre a fiscalização. Bom, vocês mesmos falaram, né, que essa semana vão ter novamente, né, barreiras para orientar as pessoas, principalmente as pessoas de outras cidades. E muitas pessoas, a população de São Gotardo em geral, pediu que essa barreira fosse feita de uma maneira mais intensa, em horários mais extensivos também, durante o dia, durante a noite, justamente para combater muitos veículos, ônibus, que estariam chegando aqui em São Gotardo em horários que a barreira não estivesse devidamente montada aqui na entrada da cidade. Tem alguma possibilidade dessa barreira ficar mais intensiva, digamos assim? Em termos práticos, o que nós fizemos é uma reunião hoje do comitê, em que nós vamos estar fazendo um trabalho em conjunto com todos os caminhoneiros que vêm de fora, aqueles que vêm buscar a nossa carga, e também os caminhoneiros da nossa cidade, que vão a grandes centros como Rio de Janeiro, São Paulo, está monitorando esse pessoal para que realmente a gente possa evitar o máximo de contaminação que eles possam trazer para a nossa cidade. E também um trabalho em conjunto com o Rio Paranaíba, onde estaremos fazendo barreiras em alguns pontos da entrada da cidade, de Guarda do Ferreiro. No mais, o isolamento, o fechamento de barreiras em vários pontos se torna difícil, até mesmo porque a nossa Polícia Militar, o capitão disponibiliza algumas horas do dia e também uma viatura só. Então a nossa estrutura da área militar é praticamente bem pequena e isso dificulta. Também nós não podemos comprometer outros setores da segurança do município em prol desse controle, mas de qualquer forma estamos tomando medida um pouco mais severa, principalmente no que diz respeito ao uso de máscara, porque até agora o decreto constava a multa apenas para o estabelecimento onde não exigia máscara. A partir da semana que vem, todas as pessoas em nossa cidade que estiver transitando no município e não estiver usando a máscara vai ser multado também. Já foi aprovada essa lei na Câmara dos Deputados a nível federal, está para ser votada no Senado e sancionada pelo presidente. Mas antes que isso aconteça, às vezes a necessidade em nosso município de tornar mais rigorosa. Por isso já tornamos hoje, através da votação de todos os membros do comitê, vai ser regulamentado até a quarta-feira e o prazo da pessoa passar a ser conscientizada através de alto-falante, campanha, diversos meios de divulgação. A partir do dia 1º de junho, nós estaremos multando as pessoas que não usarem máscara em qualquer setor da nossa cidade. Só reforçando o que o prefeito colocou também em relação à barreira, porque hoje a gente trouxe para o comitê e é uma grande, eu acho que um alento por todos, por parte da população, seria essas barreiras, para contenção, de ônibus e de todas as pessoas que adentram São Gotardo, Então é um processo muito complicado, considerando que a gente tem várias entradas da cidade. Se a gente for fazer todo o processo de levantamento, de logística, de equipe necessária, polícia militar, então assim, é inviável porque a gente não tem só uma entrada em São Gotardo, são várias, Então esse processo poderia cair por terra assim, porque as pessoas vão arrumar um jeito de entrar e de fazer o que eles procuram fazer. Então assim, a Polícia Militar, como o prefeito colocou, juntamente com o Ministério Público também, estão mais atentos das medidas em termos de pegar a ilegalidade desses transportes, Então esse processo está sendo feito. E caso aconteça, de identificar algum transporte que ele está lotado de pessoas vindo de fora, a saúde será acionada para fazer uma triagem
né, dessas pessoas para ver se estão bem, se não estão com nenhuma alteração, né, por parte de sinais vitais, principalmente a febre, que hoje é o mais que serve de maior alerta para a síndrome gripal. Então esse trabalho também será feito. Só saber, só para reforçar, quanto a festividades, a festas em casos particulares, como que é tratada essa questão? É possível denúncias nesse sentido, assim, e para quem fazer? O caso de aglomeração visível, né? Até esse momento nós não tínhamos uma regulamentação a respeito do Disque Denúncia. Então, a partir também da semana que vem, vai ser editado até quarta-feira, da mesma forma, o uso obrigatório da máscara. O Disque Denúncia também vai estar sendo colocado em prática, porque acontecia muita denúncia de festa ou uso inadequado dos recintos, por exemplo, bares, e quando o nosso fiscal ia até o recinto já não tinha mais ninguém. Alguém já avisava, o pessoal dava um jeito escoado. Agora nós vamos estar usando as imagens, né? Quem fizer o Disque Denúncia através da imagem, por decreto nós estaremos utilizando também a imagem para realmente penalizar. A nossa vontade realmente não é de penalizar ninguém, multar ninguém, mas isso é por uma prevenção. Se nós não tomarmos essas medidas mais drásticas, realmente a população vai afrouxar um pouco. Então é preciso que nesse momento a gente passe uma tranquilidade à nossa população, abrindo vários segmentos da nossa sociedade, como comércio de modo geral, algumas academias, eventos religiosos, mas da mesma forma a gente tem que coibir a concentração em massa, para que a gente não possa realmente ter casos de contaminação em massa. Então a nossa obrigação é realmente prevenir a nossa população, fazendo com que eles se isolem o máximo, distanciem o máximo e evitem festa. Então toda denúncia que tiver a respeito de festividade, seja em casa, em recinto público, a pessoa pode filmar, denunciar, que está valendo a partir do início de junho. Então é um momento importante, não é dedurar ninguém, causar pânico, mas sim fazer com que a nossa sociedade tenha essa consciência de que precisa realmente a gente distanciar. Então é um momento que nós podemos estar com atividade normal, a cidade está todo evento econômico, né, em franca atividade. É preciso também que a gente tenha esse equilíbrio entre a prevenção contra essa doença, mas ao mesmo tempo também, se nós tivermos pessoas desesperadas financeiramente, quanto ao comércio, quanto ao emprego, vai trazer um caos social para a nossa cidade. Esse equilíbrio é muito importante. A gente vê que a nível federal não está havendo esse equilíbrio, né, entre os ministros, entre o próprio presidente e vários setores da nossa liderança. E em nossa cidade, pelo menos, nós sempre estamos afinados junto à Secretaria de Saúde, a Segurança Pública, Ministério Público, onde que nós temos que buscar esse equilíbrio, punir realmente para que nós não afrouxamos. É preciso levar de maneira tranquila, não causar pânico, mas ao mesmo tempo o distanciamento é importante. Então a gente tem que coibir realmente aquelas pessoas que acham que tudo está bem, que nós podemos liberar tudo. E é um momento realmente de equilíbrio, né? Está levando a cidade com equilíbrio para que a gente possa realmente passar essa crise com mais tranquilidade. Sérgio, eu vou perguntar, aproveitar que ele está falando, e foi feita uma pergunta aqui agora. Na verdade, o seguidor da página da Atenção Básica citou uma cidade que tem muitos casos, né, do norte do país. Está sendo feita alguma coisa em específico para essas cidades ou a barreira sanitária é para todos, né? Olha, tivemos uma reunião quinta-feira retrasada entre o Ministério Público, o pessoal da Segurança, a Polícia Militar e alguns membros do comitê. E alguns vereadores também. Nessa reunião foi realmente ordenado que nossa fiscalização junto com a Polícia Militar fizesse uma atuação mais severa. Também foi, nesta reunião estava presente todos os transportadores do pessoal que traz o pessoal do Norte e Nordeste, mas mesmo assim o pessoal realmente busca um jeitinho de estar desviando a rota, desembarcando pessoas em outras cidades da nossa região. Isso é bastante difícil,
Então, a melhor maneira talvez é prevenir realmente todos aqueles que moram em nossa cidade e que frequentam o comércio local, que frequentam o trabalho na área urbana, na área rural. Então, esse distanciamento, essa prevenção através do uso de máscara, a higiene, o distanciamento é o momento mais propício para a gente fazer isso. É um momento que a gente sabe que todos os dados científicos do mundo todo falam que o melhor remédio é o isolamento, o distanciamento e realmente esterilizar tudo aquilo que nós usamos de maneira comunitária. Fazendo isso, muitos países estão passando por essa dificuldade de maneira muito mais tranquila. Infelizmente, não acontece no nosso país, né? O próprio presidente dá um exemplo indo à massa, frequentando locais públicos, abraçando pessoas na público. Então, assim, infelizmente, nós não temos uma liderança que realmente o povo possa espelhar. Mas da nossa parte, nós temos que buscar equilíbrio, fazer a nossa parte aqui em nossa cidade. Leandra, ainda no Disque Denúncia, já tem a forma como será? É um WhatsApp, telefone fixo? Provavelmente vai ser em forma de WhatsApp, né? Já está sendo organizado pelo setor da administração, tá? Então, essa semana a gente já divulga nas redes sociais e em carro de som como que será feito, né? E como também deliberou a questão, o prefeito já citou, que no primeiro momento vai ser uma notificação, uma forma, né, de orientar a empresa, o poder, tanto o estabelecimento privado e o público, né? E depois a gente já passa para as medidas, se for considerado necessário, punitiva também. Mas provavelmente vai ser na forma de WhatsApp. Porque você pode mandar fotos, né, e vídeo, tá? Logo após a divulgação aqui sobre o uso obrigatório de máscaras, né, as pessoas poderão ser penalizadas a partir do dia 1º de junho, muitas pessoas começaram a comentar aqui no Facebook do portal SG Agora se existirá alguma campanha da Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde ou comitê para poder estar fornecendo máscara para as pessoas mais carentes de nossa cidade. Então, na realidade, assim, hoje não existe nenhum projeto voltado para essa questão de doação, né? A gente sabe que a parte da administração está aproveitando alguns profissionais que hoje estão mais ociosos e têm habilidade na costura, então já está sendo já está sendo elaborada, né, várias máscaras. Então a gente pode levar junto com a Secretaria de Assistência Social, né, e avaliar essa possibilidade de posteriormente, né, fazer alguma doação, como o Belo Horizonte fez, apenas para as pessoas carentes, que lá fez uma distribuição em grande massa, mas como o prefeito colocou, apenas para as pessoas carentes que não têm condição, né, de adquirir o bem. Então, assim, isso poderá ser levado em estudo, né, juntamente com a Secretaria de Administração, mais a Secretaria de Assistência Social. Então, nós encerramos mais uma coletiva, né, na data de hoje. Estamos sempre à disposição. A Atenção Básica tem o Instagram, a página dela que também, cada um, se tiver alguma dúvida, pode fazer os questionamentos e a gente estará respondendo, né, assim que for necessário. Sobre a próxima coletiva, provavelmente vai ser na segunda-feira, que a gente vai manter as nossas reuniões do comitê semanalmente, né, uma vez por semana, ou sempre que necessário, todas as segundas-feiras.